Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós vamos falar sobre Revolução Russa, que acontece em 1917 e que, inclusive, é o motivo, como vocês sabem, da Rússia sair da Primeira Guerra Mundial. Mas é um processo que se desenvolve em duas fases. Acontece uma revolução em fevereiro de 1917, em que derruba o regime czarista da Rússia, e acontece uma outra revolução logo em seguida, em outubro de 1917, em que transforma a Rússia de fato em um regime socialista. Nós vamos ver todo esse processo, as lideranças, vamos falar sobre a função e a forma de conduzir essa revolução por parte de Lenin e depois de Stalin. Para falar sobre a Revolução Russa, eu começo trazendo as grandes personalidades desse processo, que é Lenin, Stalin e Trotsky. Essas pessoas, essas figuras políticas, tiveram muito voz ativa e contribuíram, principalmente Lenin, para que Rússia se transformasse em um país socialista. Então, Lenin é a grande figura, é a pessoa que vai levantar a bandeira, é a pessoa que vai, de fato, levar a Rússia ao comunismo. Trotsky e Stalin são os amigos, os companheiros de guerra de Lenin. Em 1924, quando Lenin morre, existe, embora que velado, mas existe uma disputa de poder entre Stalin e Trotsky. Esse poder acaba ficando nas mãos de Stalin, mas nós vamos ver todo o desenrolar dessa história, inclusive as divergências entre Trotsky e Stalin, o que leva a essa disputa de poder e ao assassinato de Trotsky. Trotsky é assassinado em 1940 a mando de Stalin. Quando ele é assassinado, inclusive, ele já estava sendo refugiado, escondido no México. Ele é exilado, ele foge para que acabe não morrendo pelas mãos de Stalin na Rússia, mas o seu fim é inevitável. Inclusive, Stalin é um dos homens mais sanguinários da história. Nós vamos falar também sobre tudo isso. Vamos falar desse contexto de Rússia pré-revolucionária. Como era a Rússia antes da Revolução, antes de 1917. Quero começar falando que a maioria dos historiadores caracterizam essa Rússia como um gigante com pés de barro. Porque era um país, na verdade, era um império de extremidades geográficas muito extensas, mas que era muito frágil, possuía uma sociedade frágil, uma economia frágil, porque sobrevivia ainda de uma mentalidade medieval, de um sistema político feudal. Mesmo no século XIX, mesmo no século XX, professora, sim, a Rússia, diferente dos outros países da Europa, ela não havia se industrializado. Esse processo de industrialização da Rússia, ele acontece no final do século XIX, muito tardiamente, e quando acontece, ela traz todos os defeitos dessa primeira fase da Revolução, aliás, dessa primeira fase da industrialização, que foi comum a todos os outros países da Europa, que era má remuneração, esse operariado, esse proletário vive em péssimas condições de trabalho, então existia uma exploração da mão de obra muito grande, as fábricas com todos aqueles defeitos de estrutura. Tudo isso foi uma característica dessa primeira fase, que era comum, na verdade, mas que ela acontece muito tardiamente, já no final do século XIX. Então, de uma forma geral, a Rússia ela é um país de contraste. Enquanto que é um país que, nessa época, exportava muito e ganhava muito com essa exportação de cereais, porque a base da economia era a agricultura, então os produtos eram vendidos para o exterior. Ao mesmo tempo, essa população passava fome, essa população sofria horrores, porque era subjugada a um sistema czarista, que é um governo centralizado. Nós vamos falar sobre isso. Na época da Revolução, liderado por Nicolau II, da família dos Romanov, que na verdade já estava no poder na Rússia há mais ou menos 300 anos. Então, esse sistema czarista, ele acabou transformando a Rússia, anos após anos, nesse sistema aí em que os camponeses, os agricultores e, mais tarde, o proletariado sustentava esse gigante, mas para isso passavam inúmeras necessidades.
No campo político, a Rússia pode ser denominada como um governo czarista, um regime czarista, ou uma monarquia absolutista. Na verdade, o rei lá na Rússia era chamado de czar, por isso o termo czarismo. O czar, que concentrava em si todo o poder, na época era Nicolau II, mas era há 300 anos, como eu falei para vocês, o poder da Rússia estava concentrado nas mãos dos Romanov. Czar é assassinado em 1918, pós-revolução de 1917, pós-revolução russa, ele e toda a sua família. Mas antes da revolução, a Rússia tinha essa configuração social. Acima, no topo da pirâmide, Nicolau II, o czar e sua família, a nobreza, o clero e a grande massa da população. Cerca de 80% da população vivia no campo, vivia preso às práticas agrícolas e sustentava todo esse gigante. Toda a Rússia era sustentada por esses camponeses, que fazia parte de 80% da população e ficava aí na base da pirâmide. Também no finalzinho do século XIX, em 1898, foi fundado o POSDE, um partido que era chamado de Partido Operário Social Democrata Russo, com filosofia comunista, de filosofia socialista. Ele foi criado, embora ainda estivesse vigente o governo czarista, embora a Rússia fosse dirigida por um regime autoritário, mas intelectuais se uniram, pessoas que foram influenciadas pela literatura de Marx e Engels, principalmente pelo Manifesto Comunista, e acabaram unindo-se e formando esse partido. Esse partido vai ser muito importante dentro da Revolução e principalmente para acolher os operários, o proletariado. O Partido Comunista, quando ele é fundado, ele tem essa função de acolher esse proletariado, porque a bandeira levantada era para criticar essa exploração que acontecia na Rússia, como aconteceu nos demais países, criticar a forma de um governo autoritário que levava os camponeses, em sua maioria, a passar fome, mas serem obrigados a produzir cereais para vender no exterior. Esse partido ele é formado no final do século XIX e em 1917 nós temos a participação ativa dos membros desse partido na Revolução em fevereiro e depois em outubro. O que acontece é que os membros desse partido vão acabar divergindo na forma de pensar e de conceber esse comunismo. Alguns acreditam que o comunismo na Rússia pode ser instaurado de uma forma mais gradativa, sem abolir o capitalismo, por exemplo. Então, na grande maioria, aí, alguns burgueses opinaram ou se posicionaram por um comunismo sem uma revolução, sem um radicalismo. Então, os burgueses que faziam parte também desse partido defendiam que era necessário tirar o Nicolau II do poder, instaurar uma república liberal e só depois o comunismo. E havia nesse grupo pessoas que pensavam de uma forma mais radical, que defendiam a revolução, a luta armada, se fosse preciso, e o convertimento da Rússia de forma total e integral no comunismo, no socialismo de fato. Essas pessoas faziam parte desse grupo, pessoas que, na verdade, estavam ali entre o proletariado, os camponeses, e aí nós temos a maioria e a minoria. A minoria, que em russo significa menshevik, apoiava essa revolução mais gradativa, né? Um comunismo a longo prazo, sem abolir, por exemplo, o capitalismo e a industrialização. Os mais radicais eram a maioria e liderados por Lenin, inclusive, aí surge a figura do Lenin. Eles acreditavam que a Rússia deveria tomar o regime, abolir esse regime czarista, derrubar do poder Nicolau II e, de fato, levar a Rússia a um regime socialista. Vejam aí as diferenças ideológicas dos membros desse partido. Mencheviques, a minoria, era liderado por Martov,
e defendiam que essa conquista poderia acontecer derrubando o regime czarista, mas de forma gradativa, sem abolir o capitalismo, e era formado principalmente pelos burgueses. Então, a Revolução Menchevique, que é aquela que acontece em fevereiro, a primeira que acontece, na verdade, é uma revolução burguesa. Os bolcheviques, a maioria, eram liderados por Lenin, e nós percebemos aí a ascensão de Lenin nesse grupo, que é um protagonista que vai defender essa ideologia mais radical do marxismo, do comunismo. A sua grande maioria era composta pelo proletariado e pelos camponeses, e eles acreditavam que a Rússia, sim, deveria abolir o capitalismo e, de fato, se converter ao socialismo. Mas em meio a tudo isso, mesmo com a formação de um partido socialista e essa divergência em dois grupos, no final do século XIX, aliás, no início do século XX, nós temos a entrada da Rússia em uma guerra antes da Primeira Guerra Mundial, em uma guerra conhecida como russo-japonesa, em que ela disputava territórios com o Japão, territórios da Manchúria, da China e da Coreia. Não satisfeito com os seus limites territoriais, que já eram imensos, Nicolau II leva a Rússia para disputar esses territórios com o Japão e sai dessa guerra de forma arrasada. Os russos perdem de forma devastadora essa guerra. Essa guerra vai de 1904, se estende até o início de 1905. E uma reflexão a ser feita: mal os russos, os soldados russos saem desse conflito, já são obrigados a entrar na Primeira Guerra Mundial sem nenhuma necessidade, apenas porque Nicolau II fazia questão de estender os limites territoriais e de dominar a região dos Balcãs. Então, apoia a Sérvia, declarando guerra ao Império Austro-Húngaro, e aí vira essa bola de neve, como você já conhece, que foi a formação das alianças na Primeira Guerra Mundial. Então, os soldados estavam arrasados, sem estrutura. Nós sabemos que Rússia não era industrializada, portanto, era muito precária a condição desses soldados. E isso faz com que essa sociedade vá se revoltando cada vez mais contra Nicolau II, porque era uma condição desumana. Condição dos soldados, a condição dos camponeses, a condição do proletariado a essa época, e é isso que vai cada vez mais cultivando o sentimento de revolta. O que aconteceu que nós podemos dizer que corresponde à faísca da Revolução, ao estopim que leva os russos a uma revolta mais generalizada, é o episódio conhecido como Domingo Sangrento, que acontece em 1905, após essa guerra fracassada contra o Japão, e diante de toda essa situação de calamidade que viviam os russos, manifestantes acabaram indo até a sede do Palácio do Governo, de forma passiva, liderado por George Gapon, que era um padre da região, e que reivindicavam alguns direitos, não direitos, mas reivindicavam algumas mudanças no governo, reivindicavam melhores condições de vida e, inclusive, levantavam a bandeira para que esse regime mudasse para uma república liberal. A reação foi extremamente violenta. A Guarda Imperial reage e assassina muitos desses manifestantes. Existe aí um massacre desses manifestantes e isso leva a uma revolta de forma geral. Após esse episódio, nós temos uma mudança na postura de Nicolau II, isso é fato. Ele flexibiliza mais porque há uma reação generalizada dos russos, ele consegue perder muito da sua popularidade. Embora em um governo autoritário ele também contava com essa popularidade, até porque vinha aí a Primeira Guerra Mundial, então ele coloca a Rússia na Primeira Guerra Mundial, mesmo a contragosto da população, mesmo sabendo o quão frágil o seu país estava, e surge nesse meio tempo, de 1905 a 1917, surge também o que nós chamamos de sovietes. Então prestem atenção. Sovietes era uma espécie de conselho de trabalhadores, mais ou menos o que nós conhecemos hoje como os sindicatos. Eles vão ser muito importantes nesse processo, porque eles também vão levantar a bandeira da revolução
E vocês vão ouvir falar muito no nome de sovietes. Outra coisa que Nicolau II vai acabar fazendo é implantando a Duma, que é uma espécie de assembleia, para tornar esse governo um pouco mais democrático, mas isso não vai resolver o problema. E eu adianto para vocês agora, de forma bem resumida, essa revolução que acontece em duas fases. Acontece uma revolução em fevereiro de 1917, que é justamente quando se tira o Nicolau II do poder, e acontece uma outra revolução meses depois, em 1917 ainda, mas em outubro, em que é uma revolução mais radical liderada por Lenin. Então nós temos aí algumas diferenças. A Revolução de Fevereiro era composta por empresários, na verdade, na sua grande maioria, por burgueses. No final dessa revolução, mesmo quando Nicolau II sai do poder, os burgueses têm o poder e o operariado e os camponeses, eles ficam à margem das decisões políticas. É isso que vai acentuando e vai tornando uma condição propícia para uma outra revolução que explode em outubro. Lenin volta, na verdade, nesse meio tempo, Lenin acaba se exilando, saindo da Rússia. Quando Lenin retorna, se une a Stalin e a Trotsky para uma revolução para tirar os mencheviques do poder, e essa revolução de fato é mais radical e conta com o apoio dos sovietes, dos operários como um todo e dos camponeses. Em fevereiro, os mencheviques, embora composto pela minoria, mas pelos grupos sociais que tinham um razoável poder aquisitivo, como os burgueses, acabaram pressionando o governo czarista, tomaram o palácio e fizeram com que Nicolau II abdicasse do poder, renunciasse. E assim foi instaurado o que nós chamamos de governo provisório, mas com moldes no liberalismo, na República Liberal. Esse governo desagrada os outros membros do Partido Comunista, porque fica à margem das decisões políticas os sovietes, o proletariado, como eu falei. É um regime um pouco elitizado, embora se afastasse desse autoritarismo de Nicolau II, mas é um regime ainda elitizado. Lembrando aqui que os mencheviques não retiraram a Rússia da guerra, mantiveram a Rússia nesse processo aí de conflito mundial. Chegando aí em outubro do mesmo ano, os bolcheviques, liderados por Lenin com a ajuda preciosa de Trotsky e Stalin, acabam se unindo e levando essa população em massa, o operariado, os camponeses, e com uma ajuda também muito significativa dos sovietes, desses conselhos que existiam, para um segundo momento na Revolução, para retirar os mencheviques do poder. E isso acontece, os mencheviques acabam saindo do poder. Essa revolução ela é mais violenta, ela é mais sanguinária, e Lenin levantava a bandeira aí muito interessante que os russos precisavam naquele momento, e isso acaba fazendo com que muitos se unam a Lenin, muitos tomem para si essa revolução, e essa revolução acaba se tornando uma filosofia de vida para os russos naquele momento, porque Lenin traz o discurso de paz, pão e terra. Lenin prometia retirar a Rússia da guerra, da Primeira Guerra Mundial, o que era almejado por todos os russos. Quando ele falava no pão, era se referindo às melhores condições de vida, levar comida à mesa dos russos que passavam fome. E quando ele se referia à terra, é para colocar esses camponeses em uma condição digna de trabalho, para que eles tivessem a própria terra para produzir. E isso, é claro, chega em um momento muito propício. Os russos precisavam desse discurso naquele momento, isso os agrada muito, e é por isso que essa revolução tem uma tomada tão forte da população russa de uma forma geral. Enfim, os planos de Lenin são concretizados, o regime provisório vai por água abaixo, ele consegue instaurar um regime à base do grupo bolchevique,
E esse regime é de fato socialista. É um regime que tem como grande marca a literatura de Karl Marx e é baseado em tudo aquilo que Lenin pensava. Mas o que acontece depois disso é um novo conflito interno. A Rússia sai dessa Primeira Guerra Mundial, nós sabemos disso. Lenin retira, cumpre a promessa, retira a Rússia desse conflito. Existe aí um acordo que nós também já temos conhecimento entre Lenin e os alemães para que a Rússia saísse da guerra. Lenin foi obrigado a ceder territórios da Rússia. Mas nós temos um outro conflito, que esses membros que fizeram parte do grupo menchevique acabam se unindo a uma outra parte da população que não comungava com esses ideais, recebendo apoio dos outros países da Europa, que não queriam esse comunismo, obviamente, os países capitalistas europeus. E aí nós temos um outro conflito chamado de Guerra Civil na Rússia, no finalzinho de 1917, que vai ser caracterizado pelo Exército Branco contra o Exército Vermelho. Exército Branco, ali do lado do capitalismo, dos antigos mencheviques, e apoiado por esses países, outros países da Europa de cunho capitalista, e o Exército Vermelho, o Exército de Lenin, o exército aí socialista. O governo de Lenin só se estende até 1924, quando ele morre, mas nós temos aí uma iniciativa e fortalecimento do comunismo muito grande. Existe, de fato, a reforma agrária, que é uma condição do comunismo, inclusive, a nacionalização dos bancos. É claro que Lenin passa por essa guerra civil e há novamente uma vitória, o Exército Vermelho vence essa guerra, mas nós vamos falar sobre tudo isso em uma próxima aula. Inclusive, vamos falar sobre a NEP, que é a nova política econômica implantada na Rússia por Lenin, em que ele flexibiliza um pouco mais e ele entende que ele pode implantar um regime comunista sem abdicar completamente da industrialização. Vamos falar disso em um outro momento para finalizarmos a respeito do conteúdo sobre Revolução Russa. Eu espero que tenha ficado claro, pessoal, a respeito dessa primeira fase até o governo de Lenin.